Começa agora mais um podcast Marmiteiros, um podcast da Caboing FM, falando sobre alimentação especial com o chefe Vlad. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cabelo e mais um podcast Caboing FM para vocês. Hoje, em Marmiteiros, a gente vai falar com o chefe Vlad. O chefe Vlad oferece para vocês aí uma comida especial. O que é isso? De que maneira que ele apresenta? Ele vai falar com a gente agora. Tudo bem, chefe? Tudo bem, Rodrigo? Eu gostaria que você se apresentasse e fizesse uma explanação do que é a culinária especial que você oferece, chefe. Ok, vamos lá. Eu sou o chefe Vlad e juntamente com o chefe Éder, nós trabalhamos em gastronomia especial. É uma culinária diferenciada, onde as pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar têm a oportunidade de estar tendo uma experiência gastronômica diferente, gostosa, saborosa, com prazer. Bom, gente, eu conheci o chefe Vlad, fui atendê-lo, né, através da Caboing FM. Eu faço a parte comercial da rádio também. Tive a oportunidade de conhecer ele e o chefe Éder também, que são responsáveis desse restaurante, né? A gente pode chamar de restaurante, né? Pode. Restaurante. Enfim. E eu comprei um pão e aquela manteiga deliciosa. Eu queria que você falasse, só pra gente poder começar o assunto, a gente falar daquilo que eu comprei. Então, você comprou um pão, é um pão vegano e sem glúten. Então, é um pão que não leva ovos, não leva leite de origem animal, não leva farinha de trigo ou algum derivado, né, que tenha glúten. Ele leva farinha de arroz e outros tipos de farinha sem glúten. Tá? Então, é um pão de forma que você levou, tá? E uma manteiga vegana também, né, que também é produção nossa, tá? Que é um casamento perfeito, não é? Perfeito! E inclusive no dia que eu comi lá, né, que eu fiquei apaixonado, tinha acabado de sair, o chefe Éder trouxe, a gente tava negociando, né, o contrato, e eu comi aquele pão, falei, cara, pode encomendar um pra mim porque eu vou levar pra casa. E levei pra casa, sensacional. Eu quero falar também a respeito dessa questão das pessoas que têm intolerância. Não é todo mundo que tem intolerância que quer buscar um alimento especial, certo, chefe? Sim. Hoje nós temos algumas coisas, é importante até a gente colocar a diferença entre intolerância e alergia. Tá? Então, por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Então eu não posso consumir nada que tenha a lactose, ou seja, o açúcar do leite. Né? No meu caso, bastante já severo, eu reajo até a contaminação cruzada. Então, se eu comer algum alimento que teve algum tipo de contato, ou até o vasilhame teve, né? Está sujo, vamos colocar de uma maneira mais grosseira, né? Eu posso reagir, tá? Mas é uma intolerância, eu vou ter um problema intestinal, tá? Eu vou ter uma reação, né? Vou passar mal nesse sentido. Diferente de um alérgico. O alérgico, no caso do leite, por exemplo, ele é alérgico à proteína do leite. Então, nenhum produto sem lactose serve para ele. Tá? Ele não pode realmente com a proteína do leite. E aí ele pode ter desde uma erupção na pele, pode fechar a glote, ele pode parar no hospital asfixiando, ele pode ter uma outra reação, tá? E precisar de um medicamento, entendeu? Especial. Entendi. Então, assim, tem vários tipos. Aí é alergia. Nós estamos falando de alergia. Tá? Então, são problemas hoje muito comuns, tá? Cada dia mais comum. E a pessoa muitas vezes descobre da pior forma, né, Vlad? Ela acaba comendo alimento, ela não sabe, né? Sim. Por exemplo, no caso dos intolerantes, fala assim, poxa, mas eu não era. Não, eu também não era. Né? A gente vem com a idade. Desenvolve. Tá? Né? Desenvolve isso. Com forçar o organismo, por exemplo, quando eu descobri minha intolerância, eu não sabia que era, né? Aí eu parei de tomar leite, mas eu continuei consumindo queijos, eu continuei consumindo manteiga. Alimentos cruzados, né, com o próprio leite, né? Então isso continua forçando o seu organismo, principalmente seu intestino, você vai machucando ele. Entendi. Tá? Aí o que aconteceu? Com o tempo eu fui tirando os queijos brancos, né? Insistindo no restante. Até que 3 anos atrás eu passei tão mal que eu falei, não, agora chega, não dá mais para continuar. E optei por tirar os lácteos. E como você descobriu essa intolerância, Vlad? Com suporte. Foi estudando.
E aí depois, conversando com o meu médico, né, é sempre importante a gente ter a orientação de um médico, né, um acompanhamento. Aí ele falou, olha, é melhor você parar de comer, né, os derivados de leite. Aí você estava complementando, você começou a tirar, né, os lácteos? Sim, eu tirei o leite, depois eu tirei os queijos brancos, né, mas sim, continuei comendo os queijos curados, os queijos mais fortes, tal. E isso foi gradativo, até que chegou no momento que eu tive que tirar tudo. Então, hoje, por exemplo, nós fabricamos a nossa mussarela, nós fabricamos o nosso queijo de cura e estamos desenvolvendo, estudando para fabricar outros tipos de queijo. Todos com base vegetal. Entendi. Entendeu? Para a gente poder usar, inclusive, nas nossas produções, nos nossos alimentos. Por exemplo, uma lasanha, num parmegiana. Tá? Então, a gente tem essa opção. Que legal. Então, por exemplo, a pessoa então que tem essa intolerância à lactose ou mesmo essa alergia, né? Você vai ter esse alimento que o cara... Eu confesso, o pão era maravilhoso, eu quero provar essa parmegiana. Então ele vai ter condição de provar aquele sabor da parmegiana, aquele molho de tomate gostoso, junto com aquele queijo gostoso. É isso, Vlad? Sim. Por exemplo, o nosso molho de tomate é feito por nós. Entendi. Nada industrializado. Nada industrializado. A gente costuma brincar que a gente não abre caixinha, né? A gente... Pô, vocês não estão vendo, mas o chefe Éder está aqui do lado, aqui com a gente também, acompanhando tudo. Então, por quê? Para a gente poder ter controle sobre o que a gente faz. É muito importante essa questão da contaminação cruzada, entendeu? A contaminação cruzada é importante a gente explicar para quem está ouvindo, porque a pessoa que está ouvindo não sabe o que é isso. Eu queria que você... Eu sei porque eu trabalho como... Eu sou marido de uma nutricionista, eu ouço falar isso todos os dias. E eu quero que você explique o que é essa contaminação cruzada, Vlad, porque é importante. Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tô comprando o produto que não tem o leite, enfim, mas eu tô tendo a mesma reação. Isso pode ser a contaminação cruzada. Vamos dar, através de um exemplo, acho que fica bem fácil. Tá. Você compra um leite de coco determinado, tá, em garrafinha. Aí você acha no mercado um leite de coco na caixinha, né? Na Tetra Pak, lá, certo. Naquela caixinha. Ok, é leite de coco do mesmo jeito, concorda? Só que, se você não souber que a máquina que invasa o leite de coco na caixinha é a mesma máquina que invasa o leite de origem animal... A gente falou sobre isso, né? Isso. Por mais que eles façam uma higienização da máquina, por mais que eles façam uma limpeza, tá? Fica o que a gente chama de traços. Tá? Porque tem lugar que você não vai conseguir limpar, você não vai conseguir fazer, né, com uma eficiência de 100%. Então vai ficar algum resíduo, até porque metal tem ranhura, metal tem... Perfeito. Certo? Então vai ficar o que a gente chama de contaminação. Hora que o outro leite entra em contato com isso, tá, ele se contaminou. Para um alérgico, isso é um problema muito sério. Para mim, que eu sou intolerante, eu tive um problema desse tipo. Tá? Então, um alérgico tem um problema muito mais sério nesse sentido. Então, a busca por fornecedores homologados que te dão laudo técnico dos alérgenos em relação a RDC 26, tá? Porque muitas vezes você é alérgico a uma coisa e não é só aquilo. Então, eu sou alérgico a leite, a proteína do leite, mas eu também sou celíaco, eu tenho um problema com glúten, ou eu tenho um problema com castanhas, oleaginosas. Então, você tem que fazer uma pesquisa quando você tem uma alergia, até para descobrir se aquilo é mais amplo do que você imagina. Entendi. Ô Vlad, é interessante essa questão da contaminação cruzada, a gente estava falando. Se numa indústria, né, que a gente imagina que seja rigoroso a questão de limpeza e higiene, acontece isso, imagina no dia a dia, né? A pessoa às vezes faz em casa alguma coisa ou compra de algum lugar um produto que, entre aspas, não vai ter o glúten, não vai ter aquele agente que vai atacar a alergia dele, e ele acaba... Se a gente está falando... Imagina esses locais, né, que não tem um controle tão rigoroso, né? Sim, por isso tem que ser bastante criterioso. E o alérgico, nesse sentido, com toda a razão do mundo, ele é muito chato. Tem que ele ser, tem né? que ser. Senão ele morre. Entendeu? Porque é a saúde dele que está em risco.
Sim. Né? Então ele tem que ser criterioso, ele pergunta de novo, ele vai perguntar várias vezes a mesma coisa para ele se certificar. Tá? Por exemplo, a gente vai comprar um determinado ingrediente para a gente trabalhar, a gente pede laudo. Tá? Por quê? Justamente para ter essa certeza que você não vai levar um produto para a mesa do seu cliente que possa causar um problema. Que possa fazer mal para ele. Entendi. Então tem que ter essa preocupação, sempre. Vlad, eu quero que você explane agora qual a experiência que a pessoa que contratar o chefe Vlad, o restaurante que comprar a comida que você oferece, qual que é a experiência que ele vai encontrar? Olha, ele vai encontrar uma experiência de sabor, ele vai encontrar uma experiência de textura, ele vai poder comer e falar assim, puxa, eu estou comendo como todo mundo. Legal. Que é o que a gente busca quando a gente tem uma alimentação diferenciada. Você tem referências, você comia de um determinado jeito e quando você busca um alimento similar, você busca aquilo que você tem referência. Entendi. Tá? Óbvio que muita coisa vai chegar próximo, outras vão até ser melhores, tá? Que legal. Mas a gente tem que ter também a mente, falar assim, eu estou aberto a novas texturas, a um novo paladar. Tudo isso faz parte desse contexto quando a gente tem algum tipo de restrição alimentar. A pessoa vai no local, ela fica... Não pode comer qualquer coisa, né, Vlad? Ela fica, sabe, escolhendo o que vai comer, não é? Sim, quantas vezes para sair de casa eu não comi antes, tá? Porque eu não sabia onde eu ia, se lá ia ter alguma coisa que eu realmente pudesse comer sem me preocupar. Entendi. Né? Então fica um pouco mais complexo sair de casa, viajar. Entendi. Né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Entendi. Entendeu? Muitas vezes, principalmente vamos falar um pouquinho de criança, tá? Sim. Criança é um problema sério por causa de escola, né? Então tem a escola, tem o lanche do amiguinho, que criança nunca trocou um lanche. Verdade. A criança alérgica não pode trocar um lanche. Tá? Então ela tem que ser muito bem orientada, acompanhada de um psicólogo, acompanhada dos pais. Os pais têm que estar muito presentes nesse sentido de esclarecer aquilo para a criança, né, para que ela não faça. Entendi. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido de incluir e não excluir. Tá? Saber do problema e trazer esse aluno para dentro da normalidade, né? Isso. Saber fazer a interação desse aluno que tem essa característica especial, diferente, tá? E não deixar ele... Bom, você tem um problema, você fica ali do lado. Como normalmente acontece, né, Vlad? Exatamente. Então, essa é uma das nossas bandeiras, tá? Que é a inclusão. Entendi. Entendeu? Você incluir a criança no meio. Agora eu quero que você fale pra gente, chefe, quem é o público que vocês estão prontos para atender? Eu quero que você especifique mesmo, em tópicos. E depois eu quero que você fale das gostosuras. Eu quero que você fale de coisa gostosa. Porque o pouco eu comi, cara. Pessoal, podcast, eu recomendo. Aquela manteiga de palma. É manteiga, né, chefe? Sim. Parece um mousse, cara, de delicioso. A textura dela, uma delícia, aquele pão. Sabe? Enfim, eu quero que você fale... Rodrigo, estamos preparados para atender esse público. E aí eu quero que você fale pra gente das coisas gostosas. Então vamos lá. Nós estamos preparados para atender, dentro da nossa alimentação, a gente retira 4 alérgenos principais, tá? Que são o glúten, Certo. o leite de origem animal, os ovos e a soja. A soja a gente só não controla traços, o restante a gente controla. Então, com isso, tá? Os alérgicos a esses alimentos podem ficar tranquilos, tá? Podem nos procurar, eles vão ter uma gama que a gente já vai falar de alimentos que eles vão poder comer, né, que eles vão poder adquirir, tudo, sem se preocupar. Existem, pela RDC 26, uma lista enorme de alérgicos. RD26? Você falou 2 vezes, eu não sei o que é, eu quero saber. É um documento tá, do Ministério da Saúde que cita todos os alérgenos. Ótimo. Tá? Então, ele é um documento base, inclusive, para a gente trabalhar. É uma das nossas manual referências. De instruções, vamos dizer assim. É uma das referências. Então, o que fazer, o que não fazer, como controlar, a gente busca isso nesse documento. Tá? Então, nós optamos por, na nossa cozinha,
trabalhar sem esses 4 alérgenos. Tem quem trabalha sem nuts, que seriam as castanhas, as oleaginosas. A gente usa em alguns pratos, em outros não. Então, por exemplo, se um alérgico a nuts for comer do nosso alimento, a gente fala, você pode com traços. Entendi. Tá? Porque tem traços. Vai ter ali um pouquinho. Vai. Tá? Então tem toda essa questão. Né? A gente optou por tirar esses 4 elementos e fazer as substituições deles. Que vamos dizer assim, hoje são os mais comuns. Tá? Certo. Mas tem muita gente que trabalha, a gente faz parte de alguns grupos aí, né, em nível nacional até, de trabalho, onde a gente troca muita informação, onde a gente conversa muito. Por exemplo, tem gente alérgica a arroz. Arroz? Arroz, cara. Arroz, cara? Arroz. 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 Não pode comer arroz, farinha de arroz, nada que venha derivado do arroz. Tá? Então, por exemplo, toda a substituição que a gente faz, por exemplo, da farinha de trigo, onde a gente usa um mix com farinha de arroz, já não poderia. Entendi. Né? Então tem muita coisa por aí. As crianças estão vindo cada vez mais alérgicas. Isso tem origem inclusive no nosso sistema de produção. Tá? Aí nós vamos entrar numa outra esfera. Entendi. Tá? Mas a industrialização, os pais comeram e passaram para as crianças. Tudo isso vem mexendo com o nosso organismo ao longo do tempo. Né? Os conservantes e tal, que muitas vezes você tem que tentar evitar, muitas vezes você não consegue, mas você tem que dosar para aquilo não ficar tão longo. Por isso a gente opta por trabalhar sem conservantes. Né? Nossa comida fala assim, eu vou comprar um pão como você comprou, ele tem uma durabilidade pequena. Sim. A não ser que você congele. Por quê? Porque ele não leva nenhum tipo de conservante. Então, com isso, você tem um alimento mais saudável, mais natural. Né? Existem alguns conservantes naturais, lógico que a gente lança a mão de algumas coisas, mas isso tem que ser muito bem dosado, tem que ser muito bem pensado. Então, dentro disso, o que a gente oferece para as pessoas? Né? Então, assim, nós temos uma linha de panificação, que você já provou, então temos alguns tipos de pães. Tá? O pão de forma. O que eu comprei foi o pão de forma, né? Isso. Tem um pão australiano. Sensacional, gente. O pão de forma é sensacional. Eu quero comprar o pão australiano. O australiano, ele é o nosso top de vendas, né? Ele é o queridinho aí do pessoal. A gente faz ele, inclusive, no formato de pão de hambúrguer, tá? Sério? Aham. Tem alguns clientes que falam, mas você não faz assim? Fazemos, né? E acabou saindo, outros clientes viram. Né? E acabou ficando de... Na panificação você oferece pão de forma... Pão australiano, pão de trigo sarraceno. Pão de trigo sarraceno, o que é isso? É um grão, não tem nada a ver com trigo. Certo. Né? Apesar do nome. Tá? Muito saboroso, muito diferente. Entendeu? Nós temos pão de hambúrguer normal. Legal. Né? Nós temos um pão de uva passa com canela. Que delícia. E nós temos um pão de coco. O pessoal tem um preconceito com a uva passa, né, cara? Eu adoro uva passa, cara. Tem, né? Chega no fim do ano... Pode colocar onde quiser pra mim uva passa. Chega no final do ano, né? Os prós e contras da uva passa. O povo não sabe o que quer, não sabe o que faz, né? Aí nós temos a linha, por exemplo, temos a manteiga, temos requeijão. Você falou do requeijão pra mim também. Um requeijão muito gostoso. Temos alguns salgados. Que legal. Né? Então, esfirra, mini pizza, que legal. Pastel. Você não me falou disso. Tem a empada. Adoro empada. Com massa podre, uma massa podre desenvolvida e deliciosa, que derrete na boca. Gente, o que mais? Fala. Me ajuda, chefe. Éder, vem cá do meu lado, ó. Vem aqui. Vem cá do meu lado, vem aqui perto. Pessoal, o chefe Éder tá aqui com a gente também. Tudo bem, Éder? Tudo bem. Chega mais pertinho. Nós temos uma linha de prato executivo. Né? A gente trabalha com grelhadinhos também, com arroz branco, arroz integral, arroz à grelha, com peixe, com ave, com bovino, com frutos do mar. Trabalhamos também numa linha de confeitaria, também trabalhamos com bolo, né? O bolo comum, aquele caseirinho, o de coco, o de cenoura,
o de fubá, o de milho, o de mandioca. São vários sabores, né, chefe? Sim, de baunilha, chocolate, né? A gente tá com uma gama bem grande de produtos. Gente, mas não falta nada. Então, a pessoa que tem algum tipo de intolerância ou alergia, ela pode ter uma vida normal na alimentação. Hoje pode, não é, Vlad? Hoje pode. Alguns anos atrás isso era mais difícil. Era mais difícil de você encontrar. Eu costumo brincar e falar assim, gente, quem comia o que eu mesmo fazia 3 anos atrás e quem prova hoje, vê a diferença, a evolução que essa cozinha teve. Porque a gente teve que desenvolver, a gente teve que apanhar muito. Imagino, né? porque... Para chegar num sabor, numa textura legal, entendeu? Antes, por exemplo, os primeiros bolos com farinha de arroz eram secos. Ninguém comia. Eu tenho uma história para contar rapidinho, só pra gente dar risada. Eu tenho uma professora, faz muitos anos que eu não a vejo, né? Uma professora minha de biologia. Sensacional. E ela começou a dar uma de natureba. E tô falando de 20 anos atrás, né? Ela falou, fiz um bolo integral. Eu já tinha ouvido falar, mas tá muito distante do que, eu não sabia nem o que era bolo integral. E um bolo de chocolate, cara. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, professora, eu vou dar um pedaço aí, né? Cara, mas tava horrível, cara. Não tinha gosto de nada com coisa nenhuma, cara. Horrível. Eu falei, daí ela falou, não tá bom. Tipo assim, ela perguntou, eu falei, nossa, tá muito bom, muito bom. Comi um pedaço, come um outro pedaço. Não, deixa pro Ciro, o menino dela. Não, o Ciro vai chegar da escola. Não, eu vou fazer mais depois. Eu falei, coitado. Pois é, entendeu? A gente passa por isso. Né? Já teve coisa que no desenvolvimento, né, dos produtos, a gente comeu e falou assim, nossa, eu não vou jogar isso fora, mas tá horrível. Não, o Vlad, o que o chefe Éder passou agora é assim, a pessoa ela pode tomar conta da saúde dela e pode comer normalmente. Se alimentando muito Sim. bem, né? Com certeza ela pode fazer essa dieta dela, cuidar da alergia e se alimentando muito bem com comida de qualidade. Sim. E uma coisa interessante que você falou, eu perguntei, mas esse pão aqui ele não engorda? Você falou, não, ele engorda. Lógico, ele tem carboidrato. Não, gente, não confunda. Não é comida tá? fit. Então, assim, vocês têm massas também, vocês têm, né? Massas também nós temos talharim, nós temos lasanha, sabe? Nós temos nhoque, então assim, nós temos massas. E é aquilo, é um carboidrato que substitui outro, tá? Então isso a gente sempre deixa claro. Né? Até uma cliente brincou comigo outro dia, ela foi pegar um pão, ela falou assim, nossa, posso chegar em casa e comer esse pão inteiro agora que eu não vou engordar. Falei, não é bem assim. Calma. Né? Qualquer pão que tenha farinha branca, entendeu? Ele tem carboidratos, você vai engordar. Legal. E tem um público também que não tem alergia, que não tem intolerância, mas quer tirar o glúten, por exemplo. Tem muita gente que não consome mais o glúten, né? Sim, hoje em dia muita gente tem um conceito da medicina mostrando o que é o glúten, né? Ele deixa a gente mais inchado e tal. Hoje há um consenso bem maior em relação a isso, né? Tem muita gente que fala, mas você não deve tirar por conta. É claro que é sempre bom você ter um acompanhamento de um profissional, tá? Um médico, né? Um nutricionista, alguém que te acompanhe tudo para ver se aquilo não vai te fazer falta no organismo. Mas já existe um lado da medicina mostrando muito isso. Então as pessoas estão optando por comer de uma outra forma, procurando produtos mais naturais, procurando um produto sem glúten, né? Ou mesmo sem lactose. A lactose está se estudando e se descobrindo hoje que, por exemplo, ela ataca muito as vias respiratórias. Tá? Muito mais além, então, né? Quem tem uma sensibilidade, né, respiratória, que já tem uma propensão a ter algum problema respiratório, se fizer o simples teste de diminuir o consumo de leite e seus derivados, vai ver uma melhora. Melhorou. Tá? Então, a medicina, lógico, está estudando para poder embasar isso. Né? A gente sempre tem que buscar esse embasamento da medicina. Tá? Mas são estudos que estão sendo feitos, estão evoluindo muito. Tá? Aí, lógico que a gente sente falta. Eu vou mentir para vocês se eu falar que eu não sinto falta de comer um queijo. Claro. Tá? Por isso a gente busca desenvolver produtos para suprir isso. Né? Então a gente atende os alérgicos, a gente atende os intolerantes. Você perguntou de público-alvo, né? Porque a gente acredita que essas pessoas têm direito, como qualquer ser humano, a ter uma boa alimentação, a comer de forma
gostosa, a comer até umas porcarias, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso às vezes, ô Vlad, não é? Que faz parte. Faz. Entendeu? Dentro disso, a gente também está preparado com algumas opções para os veganos. Eu ia perguntar agora, do público vegano. Né? Por exemplo, toda a nossa linha de panificação e confeitaria, ela é vegana. Entendi. Tá? Nós trabalhamos com alguns tipos de carne também, mas nós temos opções. Por exemplo, você falou do parmegiana. A gente tem uma opção de parmegiana para veganos. Legal. Tá? Então, nós temos alguns pratos de refeição. Tá? Por exemplo, nosso nhoque é vegano, nossa massa é vegana. Que delícia. Tá? Que delícia. Então, se você usar um molho vermelho, né, um molho ao sugo de tomate e tal, mesmo um molho branco, nosso molho branco também é vegano. Entendeu? Entendi. Então, dá para ele se alimentar tranquilamente. Entendi. Entendeu? Ô, Vlad, me pergunta uma coisa. Aí eu cheguei lá no restaurante, né? O restaurante não tá aberto ainda, né? Não, Ele por vai abrir enquanto agora, né? atendemos por encomenda, Tá. atendemos pelo iFood, né? Aí, então, Pelo nosso WhatsApp também. então, eu fiz meu pedido no iFood, eu quero um pão, a manteiga, lá, aquela deliciosa manteiga de palma que eu pedi, e quero lá uma massa. A massa vem congelada, certo? Ou se eu quiser comer na hora do Nós almoço. estamos trabalhando com refeição quente, fresca. Ah, que legal. Tá? Eu pensei Então- que fosse mais entregue nesse primeiro momento. Sim, é até entrega, sim. Porém, a gente trabalha com alimento fresco, produzido ali na hora para o cliente. Ele liga, eu tenho 1 hora para produzir, então eu produzo esse alimento para ele e mando para ele fresquinho, quentinho, para ele comer. Por exemplo, como é uma alimentação especial, eu sei que vocês estão ali, tá tudo pronto, vocês vão fazer na hora, mas se eu quiser encomendar para uma semana, chefe, eu quero aí que você me mande para mim segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É só entrar em contato com a gente, por exemplo, pelo WhatsApp, que aí já é um pedido um pouco mais elaborado, para a gente programar isso daí e a gente faz a entrega do jeito que a pessoa precisa, certo? E se eu A gente quiser faz também, o agendamento. E se eu quiser também, por exemplo, faz aí para mim aí, eu quero comprar nhoque, quero comprar e congelar, eu também posso fazer isso. Você pode congelar. Com certeza. E o congelamento dele aguenta até 90 dias tranquilo. Eu compro lá, eu quero comprar massas, né? Não pão, por exemplo, mas comprar massas e tal. Eu compro a massa, coloco no meu freezer ali, a hora que eu chegar em casa, jantar, enfim, tá tudo prontinho ali. Prontinho, basta você aquecer, descongelar, aquecer, colocar o molho da sua preferência e comer. Delícia. É só você saber descongelar e a gente dá toda a orientação para a Sim. pessoa. Inclusive o pão, viu? Tem gente que compra o pão, por exemplo, numa família, a pessoa, só ela consome aquele alimento. O Certo. resto consome o tradicional. Ela fatia e ela tira lá duas Coloca fatias, numa coloca Tupperware, no forninho lá, aquece, Legal. para ela poder consumir 2 fatias todo dia, por exemplo. Entendi. Entendeu? Não vai colocar lá, porque, como você falou, não tem conservante, vai acabar perecendo, né? Antes do... Inclusive, com relação a isso que eu comentei agora, às vezes é uma pessoa dentro de uma família que tem a restrição alimentar. A gente orienta, inclusive, com os cuidados que ela pode ter, tá? Porque as outras pessoas vão estar tomando leite, por exemplo, vão estar comendo algo com trigo. Então, ela tem que tomar alguns cuidados para ela não ter o problema da contaminação, tá? Para que ela possa conviver, né? E lógico, a gente orienta a família nesse sentido também. A participação de todos é muito importante para que essa inclusão aconteça de maneira bacana. A mesa é muito bom, né? Quando você tá com a família na mesa, comendo ali. Sim. É um momento mágico, né, cara? E quando você tem algum problema de alimentação, eu graças a Deus nunca tive, mas a pessoa fica quase que excluída. Não digo que as pessoas excluem, mas ela acaba ficando excluída, não pode comer nada, né? Não é isso? E aí muitas vezes o que acontece? Hoje o pessoal já não tem mais vergonha de fazer isso, tá? Marmita. Eu vou para uma festa de família, eu vou levar a minha marmitinha. Eu vou para casa da minha mãe, tá? Geralmente eu levo alguma coisa, tá? Porque ela muitas vezes não tem muita percepção do que ela vai fazer para eu comer, ela fica meio perdida, né? Então, e ela quer fazer tudo de bom, né, pra você, exatamente, né? Tá? Leva a marmitinha, gente. Não tem problema nenhum. Sabe? Uma criança vai numa festinha, tá? Mãe, entra em contato com a outra mãe, tá? Do aniversariante. Vai ter bolo de chocolate e brigadeiro.
e uma coxinha. Tá? Manda a marmitinha do seu filho. Vocês fazem para ele? A gente faz também. Legal, cara. Tá? Legal. Do bolo de chocolate com o brigadeiro e a coxinha. Porque ele vai ver, não vai ter muita diferença entre o que ele está comendo, visual. Tá? Então ele não vai se sentir tão excluído. Entendi, ele vai se sentir incluído. Na verdade, ele vai se sentir totalmente incluído, né? Ele Sim. não vai ter esse sentimento que eu não posso comer o que meu amiguinho está comendo. E hoje eu fico feliz quando eu vejo a mãe do aniversariante que não é alérgico, tá? Preocupado com o amiguinho que vai chegar lá e não vai poder comer. Em ter uma opção para ele. Tá? Você não precisa fazer a festa inteira. Claro, certo? Claro. Mas você pode ter um pedacinho de bolo, um bolo de pote, você pode ter o brigadeiro, você pode ter alguma coisa para aquela criança poder estar ali com os amigos. Que vai ser gostoso da mesma forma. Bom, chefe, eu quero que você faça um convite agora para a gente poder encerrar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, porque antigamente a gente estava falando da figura do vegetariano. Aí agora criaram assim, que eu digo, agora surgiram os veganos. Eu tenho um amigo que é vegano, até a gente faz umas brincadeiras com ele é muito gente boa. Mas eu queria que você fizesse um convite e deixasse uma mensagem para desmistificar essa questão da alimentação que está distante. Não está distante, está perto. Entendeu? É isso que eu quero que você explane e fale para o nosso ouvinte do nosso podcast Marmiteiros. Chefe Vlad. Tá certo. O meu convite é para que a gente se abra, tá? Todos se abram para essa nova alimentação. Quem é alérgico, quem é intolerante, quem não é, tá? Para conhecer, quebrar o preconceito, né, que existe, tá? Então vamos se abrir para essas novas texturas, esses novos sabores, tá? Vamos buscar isso em prol do nosso alimento, do nosso corpo. O nosso corpo é nosso santuário, é aqui que a gente, né, tem os nossos problemas de saúde, a nossa saúde, a nossa cabeça. Então a gente tem que pensar no que a gente coloca dentro dele. Tá? Então o meu convite é esse, é para que as pessoas repensem isso. Mas tem coisas gostosas no mundo tradicional. Também temos coisas gostosas nesse mundo. Tá? Basta a gente querer conhecer. Para isso a gente está à disposição. A gente está à disposição no nosso WhatsApp, a gente está à disposição pelo iFood e muito em breve a gente vai estar à disposição com o nosso restaurante aberto. E eu muito feliz de estar conhecendo vocês. Há um mês e pouco a gente teve contato, fui até o escritório de vocês, percebi que realmente vocês chegaram para criar um novo conceito. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, já estão conseguindo, porque o que eu provei lá, o que eu comi, eu gostei muito. Tá? Eu tinha muita restrição com o alimento quando eu era criança, a minha mãe não comia um monte de coisa. E aí eu casei com a minha esposa é nutricionista, né? E ela me fez perceber, peraí, prova isso aqui. Essa comida japonesa eu fui comer com 30 anos de idade, do chefe. 32 anos, eu tinha já 33 anos, você falou, vamos lá, que ela queria ir, eu não queria ir porque eu não comia as coisas que tinham lá, porque eu não gostava, entre aspas. Falou assim, vamos lá comigo, vamos lá, eu vou pedir um negocinho lá, você vai comer. Foi onde eu comecei a comer. Hoje, eu amo comida japonesa. E eu comecei assim, com legumes em casa, minha mãe sempre fez, mas eu, não sei, coisa de criança, eu não comia. E hoje em casa eu faço questão de ter legumes, de ter peixe, de ter uma alimentação variada. Até porque a gente tem uma menina também que vai fazer 4 anos, então eu acho importante. A gente abrir, foi o que você falou, abrir a mente, né, Vlad, chefe? Sim, e aquilo, Rodrigo, eu comi uma coisa, puxa, isso aqui podia estar melhor. Chega na gente, fala assim, chefe, dá para melhorar essa textura, dá para melhorar isso, mesmo, né? Que a gente vai trabalhar em cima. Entendeu? Agora, se ninguém falar nada, simplesmente, tá? Fala assim, eu não vou comer mais aquilo, a gente não tem o feedback. O feedback é muito importante para qualquer situação. Ótimo. Vamos lá, então. Pães, doces, massas, peixes, bolos. Salgados, biscoitos, bolachinhas, cookies. Brownie. Bom, temos aí um cardápio com no mínimo 250 receitas.
Pessoal, então acesse, dá o endereço eletrônico, chefe, por favor. O www.chefvlad.com.br, o nosso Instagram, @chefvlad também, tá? E o Facebook. Estamos aí nessas mídias sociais. O nosso WhatsApp, 17 98115 0600, que vai falar diretamente com a gente também. Tudo isso na sua mesa, chefe Vlad, uma gastronomia que você tem que conhecer, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast Marmiteiros, falando sobre gastronomia especial com o chefe Vlad e o chefe Éder, que está aqui com a gente também. E para ouvir os nossos outros podcasts, você já sabe, basta acessar o site caboingfm.com.br/podcasts e lá você confere esse assunto, né, como vários outros, saúde mental, investimentos, entrevistas e muito mais. Chefe, muito obrigado, chefe Vlad. Obrigado você, Rodrigo, pela oportunidade da gente estar aqui divulgando não só o nosso trabalho, mas essa questão da inclusão, essa questão da importância que isso tem na vida de cada um. Maravilha. Obrigado, chefe Éder. Obrigado você, Rodrigo, a Caboing, né, que tem aberto esse espaço pra gente divulgar o nosso trabalho, o nosso tipo de alimentação, que é uma comida bem saudável, muito boa, para que as pessoas comam felizes, né? Porque comer traz felicidade. Com certeza. Comer é vida, comer é felicidade, falou tudo. Pessoal, até o próximo podcast. Valeu!